A Bíblia não nos chama para o pânico, ela nos chama para a vigilância e para a oração. A história está sendo escrita agora, diante dos nossos olhos, e a fé nos dá a única perspectiva que transcende o noticiário. Há uma guerra que não aparece completamente nos noticiários, não porque ela seja secreta, mas porque suas raízes são antigas demais para caber em uma manchete. O que está acontecendo hoje entre o Irã e Israel não começou em 2023, não começou em 1979, começou muito antes, registrado em textos que têm mais de 2.500 anos. E se eu te disser que existe uma profecia específica, escrita séculos antes de Cristo, que descreve com uma precisão perturbadora exatamente o alinhamento de nações que estamos vendo se formar agora? Não estamos aqui para especular, estamos aqui para investigar. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir sobre a Pérsia, sobre Israel e sobre o papel que os Estados Unidos jogam nessa história vai mudar a forma como você lê as notícias de amanhã. Se você busca discernimento em tempos obscuros, bem-vindo ao Sola Scriptura. Para entender o presente, precisamos recuar no tempo. Muito antes do Irã, antes do Hamas, antes de qualquer míssil, existia a Pérsia, um dos maiores impérios da história da humanidade. E aqui está algo que pouquíssimas pessoas sabem. Um rei persa é o único governante não israelita que a Bíblia chama de ungido do Senhor. Seu nome? Ciro o Grande. Foi Ciro quem libertou o povo judeu do exílio babilônico. Foi Ciro quem ordenou a reconstrução do templo em Jerusalém. Uma relação de favor divino, de proteção, registrado em Isaías 45, Esdras 1. Pérsia e Israel aliados, protegidos por uma providência maior. Mas os séculos transformam paisagens e corações. A Pérsia se tornou o Irã. O povo judeu ressurgiu como nação em 1948. E por décadas, e aqui vem a parte que choca a maioria das pessoas, o Irã e Israel foram aliados, aliados secretos, cooperando nos bastidores. Isso é real, e isso vai ser importante daqui a pouco. Então veio 1979, um tremor sísmico, não apenas político, ideológico, espiritual, irreversível. A Revolução Islâmica derrubou o Shah em semanas, e com ele, toda a estrutura de relações que o Irã havia construído com o Ocidente e com Israel. O Ayatollah Ruhollah Khomeini chegou ao poder com uma visão de mundo clara e absoluta. Israel não era um vizinho, era o pequeno Satã. Os Estados Unidos não eram um aliado, eram o grande Satã. De uma hora para outra, a bandeira israelense foi arrancada da embaixada em Teherã e substituída pela bandeira da Palestina. Em questão de meses, um país inteiro redefiniu seu inimigo, sua identidade, seu propósito. Como isso é possível? Como uma nação pode mudar tão radicalmente, tão rapidamente? A resposta, como veremos, está na interseção entre fé e poder, e ela é mais relevante hoje do que nunca. A partir de 1979, o conflito entre Irã e Israel não se travou com exércitos em campo aberto. Foi mais inteligente, mais sombrio, mais difícil de rastrear. O Irã construiu o que chamam de Eixo da Resistência, uma rede de grupos armados espalhados pela região. O Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen, milícias no Iraque e na Síria. Israel como alvo, os Estados Unidos como inimigo, e o Irã como o arquiteto invisível de tudo. Mas havia algo ainda mais aterrorizante crescendo nas sombras: o programa nuclear iraniano. O Irã sempre disse, é para fins pacíficos, energia, progresso, mas Israel e a comunidade internacional observavam os níveis de enriquecimento de urânio com crescente alarme, porque existe um ponto, um limite técnico, além do qual a diferença entre energia nuclear e uma bomba atômica é apenas de semanas. Para Israel, um país do tamanho do estado de Sergipe, cercado de adversários declarados, um Irã nuclear não é uma ameaça hipotética, é uma questão de sobrevivência. E os Estados Unidos? Desde a tomada da embaixada em Teherã,
onde diplomatas americanos ficaram reféns por 444 dias, Washington e Teherã têm vivido em hostilidade aberta. Décadas de sanções econômicas, isolamento diplomático, presença militar permanente no Golfo. Mas aqui está a ironia que ninguém gosta de admitir. A pressão americana não destruiu o regime iraniano. Em muitos casos, ela o fortaleceu. Cada sanção que empobrecia a população era usada pelo regime como prova da hostilidade ocidental, um inimigo externo útil para silenciar a oposição interna. Em 2018, Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear iraniano. Em 2020, ordenou o assassinato do general Qassem Soleimani, arquiteto de toda a estratégia regional do Irã. O mundo prendeu a respiração. Estava começando uma guerra? As bolsas despencaram, os aeroportos foram colocados em alerta. O Irã respondeu, mas de forma calculada, contida. Por quê? O que os impede de escalar, ou melhor, o que os está preparando para fazer isso em um momento escolhido por eles? Outubro de 2023. O Hamas lançou o ataque mais mortalho contra judeus desde o Holocausto. Israel respondeu com uma campanha militar em Gaza de intensidade sem precedentes. E então, algo extraordinário aconteceu. Algo que nenhum analista de geopolítica havia previsto com essa velocidade. O conflito se regionalizou. Os Houthis, no Iêmen, começaram a atacar navios no Mar Vermelho, perturbando o comércio global de petróleo e mercadorias. O Hezbollah intensificou os bombardeios na fronteira norte de Israel. Milícias iraquianas atacaram bases americanas. E então, abril de 2024, Irã lançou um ataque direto contra território israelense, mais de 300 drones e mísseis. Pela primeira vez na história moderna, o Irã atacou Israel diretamente, de seu próprio território. O que era uma guerra por procuração, travada nas sombras por décadas, acabou de cruzar uma linha que não pode ser descruzada. Mas existe uma dimensão nessa história que nenhum analista de geopolítica vai te contar, porque ela não está nos relatórios da CIA, não está nos jornais, está em um texto escrito há aproximadamente 2.600 anos. O profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, descreve uma coalizão de nações que nos últimos dias marchará contra Israel. Entre as nações listadas, Pérsia, palavra usada no texto original, a Pérsia é hoje o Irã. E a coalizão descrita por Ezequiel inclui nações do norte, do sul e do leste, formando exatamente o tipo de aliança regional que estamos vendo tomar forma hoje. Não estamos dizendo que cada manchete de hoje é o cumprimento direto de uma profecia específica. Isso seria irresponsável. Mas estamos dizendo que os padrões que Ezequiel descreveu, o isolamento de Israel, a formação de uma coalizão adversária, a tensão sobre o controle da região, estão se tornando cada vez mais reais. A Bíblia não nos chama para o pânico, ela nos chama para a vigilância e para a oração. Porque se os padrões de Ezequiel estão se alinhando, o que mais está por vir? Há quem diga que o regime iraniano está à beira do colapso, e há evidências perturbadoras que sustentam essa tese. A economia iraniana sangra sob décadas de sanções. A população jovem, mais de 60% dos iranianos tem menos de 35 anos, está conectada ao mundo exterior e furiosa com as restrições. Os protestos de 2019, 2021 e 2022, este último iniciado pela morte de Mahsa Amini, foram os maiores em décadas, exigindo não reformas, mas o fim do regime. Mas aqui está o que os analistas mais pessimistas sobre o regime iraniano erram sistematicamente. O regime iraniano não é apenas um governo, é uma rede de poder com décadas de profundidade, milícias, inteligência, controle econômico e uma ideologia que define identidade. Eles já sobreviveram a uma guerra devastadora com o Iraque, sobreviveram ao assassinato de seus líderes, sobreviveram às sanções mais severas da história moderna. O colapso é possível,
Mas subestimar a resiliência do regime iraniano já levou muitos especialistas a constrangimentos históricos. A pergunta real não é se o regime vai cair. A pergunta é: o que acontece antes disso? A tensão entre Irã, Israel e os Estados Unidos não é apenas uma disputa por petróleo, por território, por influência. É um drama humano, com vidas reais em jogo, com crenças em choque, com um futuro que ainda está sendo escrito. E para aqueles que enxergam a história através das lentes da Escritura, há algo mais profundo acontecendo aqui. A soberania de Deus sobre as nações não é uma ideia abstrata, é uma promessa registrada desde os profetas até o Apocalipse, de que, por mais caótico que pareça o cenário humano, há um propósito maior que avança. Você veio até aqui porque sentiu que havia algo mais nessa história. A história está sendo escrita agora, diante dos nossos olhos. E a fé nos dá a única perspectiva que transcende o noticiário, a perspectiva eterna. Se este conteúdo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal Sola Escritura, ativar as notificações e compartilhar com aqueles que também buscam discernimento nos tempos em que vivemos. Porque a luz da verdade sempre dissipa as sombras. E você, diante de tudo o que vimos hoje, ainda acredita que o que está acontecendo entre Irã, Israel e os Estados Unidos é apenas política? Ou será que há uma mão invisível, soberana, movendo as peças de um plano que foi escrito muito antes de qualquer um de nós nascer?